Ok, pessoal, então continuando, como eu estava dizendo a vocês, esses termômetros que são os termômetros de mercúrio, eles já não são mais tão utilizados. Hoje a gente encontra com maior facilidade em alguma farmácia o termômetro digital, tá certo? Que ele funciona de maneira parecida com o termômetro de mercúrio. É necessário que pegue o termômetro, coloque em contato com o corpo e aí vai haver o equilíbrio térmico entre o seu corpo e o termômetro e aí ele vai fazer a leitura da sua temperatura. A diferença é que o termômetro digital, né, o mecanismo dele não é com mercúrio e o valor da temperatura vai aparecer em um reloginho digital que tem lá no termômetro. Tá certo? E agora, nesse momento, tem um termômetro que está sendo muito utilizado pelo pessoal da saúde, que é aquele termômetro que parece uma pistola. Por quê? Porque ele é muito utilizado e é legal a utilização dele. Porque é um termômetro que ele não precisa entrar em contato com o corpo para poder medir a temperatura de uma pessoa. E aí, nesse período de pandemia, certo? Um dos sintomas que primeiro aparece quando a pessoa está contaminada é o aumento da temperatura do corpo, ou seja, a pessoa se sente com febre. Esse é um dos primeiros sintomas. Aí o agente de saúde, a primeira providência que ele toma, né, quando ele vai se dirigir a alguma pessoa para saber se ela está, né, com sintomas do coronavírus ou não, é medir a sua temperatura. E aí ele pega aquele termômetro que parece uma pistola, só faz aproximar da pessoa, certo? Isso evita a propagação do vírus. Então só aproxima e ele consegue, mesmo estando um pouquinho, não necessariamente em contato, mas um pouquinho distante, ele consegue medir a temperatura. Certo? Ali também é um termômetro, só que é um termômetro bem mais atualizado do que o termômetrozinho de mercúrio que minha mãe usava comigo antigamente para poder medir a temperatura. Tá ok? Beleza, só que todos esses termômetros, eles são graduados em uma escala termométrica, certo? Os termômetros que nós utilizamos aqui no Brasil, eles são graduados na escala termométrica de Celsius. Então, quando eu meço a temperatura de alguma coisa e está lá indicando no meu termômetro 40 graus, é 40 graus Celsius, porque aqueles termômetros estão graduados na escala termométrica criada por Celsius. Só existe essa escala termométrica no mundo? Não. Existem outras escalas termométricas. Nós vamos estudar aqui 3 delas, a de Celsius, a de Kelvin e a de Fahrenheit. Tá certo? Então vamos entender um pouquinho o que é uma escala termométrica, ou como é que eu faço para calibrar uma determinada escala termométrica. Olha aqui comigo, ó. Toda escala termométrica, ela tem 2 pontos para calibrar essa escala, certo? Quais são esses 2 pontos? É o primeiro ponto fixo e o segundo ponto fixo. E o que são esses 2 pontos fixos? Esse primeiro ponto fixo, ele é também chamado de ponto do gelo. E eu vou dizer já já por que ponto do gelo. Esse segundo ponto fixo é chamado de ponto do vapor. Aí agora veja só, por que esse primeiro ponto fixo é chamado de ponto do gelo? Esse primeiro ponto fixo é aquele momento em que a água começa a se transformar em gelo. Imagine a seguinte situação: pega um recipiente, coloca com água no congelador. Depois de um certo tempo que você for lá observar, você vai ver que essa água está começando a passar do estado líquido para o estado sólido. Naquele momento você tem água e gelo no mesmo recipiente. Ou seja, você tem água no estado líquido e água no estado sólido no mesmo recipiente. Costuma dizer água e gelo. Então, nesse ponto, nós temos o primeiro ponto fixo, que é o ponto do gelo. Ok? Agora, o segundo ponto fixo é quando você pega o recipiente com água, só que ao invés de levar à geladeira, você leva ele ao fogo. E aí você, depois de alguns minutos, você começa a observar que a água começa a ferver, ela começa a evaporar. Certo? Esse é o segundo ponto fixo. Percebam que são 2 pontos que acontecem comum.
na natureza, ok? É o ponto do gelo e o ponto do vapor. E esses dois pontos são os dois pontos fixos da nossa escala termométrica. Aí vamos lá para as escalas que nós já conhecemos, as escalas de Celsius, de Fahrenheit, e depois a gente vai falar de Kelvin também. Olha só o que acontece. Lá no ano de 1974, esse cara, um cientista chamado Anders Celsius, ele estava criando a sua escala termométrica, tá certo? Quando ele estava criando a sua escala termométrica, ele repetiu essa mesma experiência que eu acabei de falar aqui com vocês. Ele pegou um recipiente com água e colocou no congelador, começou a formar o gelo, tá certo? E aí ele observou o seguinte, ó, nesse momento, a temperatura indicada pelo seu termômetro, pelo termômetro que ele estava criando, foi de 0 graus. O primeiro ponto fixo na escala termométrica de Celsius vale 0 graus. O segundo ponto fixo na escala termométrica de Celsius, ele vale 100 graus. Ou seja, a água se transforma em gelo a 0 graus Celsius e a água se transforma em vapor a 100 graus Celsius. Ok? Esse outro cara, Gabriel Fahrenheit, lá em 1727, ele também criou a sua escala termométrica, ok? Só que, para a escala termométrica de Fahrenheit, ele atribuiu valores diferentes para esses dois pontos fixos. Na escala termométrica de Fahrenheit, o primeiro ponto fixo ele vale 32 graus Fahrenheit. E o segundo ponto fixo vale 212 graus Fahrenheit. Tá certo? Esses são os valores dos pontos fixos das duas escalas. Ou seja, na escala de Fahrenheit, a água ferve a 212 graus. Na escala de Fahrenheit, a água se transforma em gelo a 32 graus Fahrenheit. É isso que torna essas duas escalas termométricas diferentes. Percebam que as duas situações dos dois pontos fixos são as mesmas. Ponto do gelo, ponto do vapor. Ponto do gelo, ponto do vapor. Só que para cada uma delas, os seus criadores atribuíram valores diferentes. Ok? E aí, se você quiser criar a sua escala termométrica, é até uma atividadezinha que eu costumo passar quando eu estou falando desse assunto, provavelmente passarei para vocês também, é justamente criar uma escala termométrica, certo? Adnei, para criar a escala termométrica eu vou precisar fazer tudo aquilo que eles fizeram lá antigamente? Não, você só vai atribuir um valor para a sua escala, o primeiro ponto fixo, um valor para o segundo ponto fixo, e daí você tem a sua escala termométrica, tá certo? Se eu quiser criar a minha escala termométrica, a escala termométrica de Adnan, o primeiro ponto fixo vale, sei lá, 10 graus Adnan. E o segundo ponto fixo vale 1000 graus Adnan. Essa é a minha escala termométrica. Tem o primeiro ponto fixo e o segundo ponto fixo. Pronto. É a minha escala. Tá certo? Então vamos lá. Beleza. Agora imagine o seguinte. Eu vou pegar um termômetro que está graduado com a escala de Fahrenheit e vou pegar um outro termômetro que está graduado com a escala de Celsius. E eu vou medir a temperatura de uma coisa. Por exemplo, do meu corpo. Vou medir a temperatura do meu corpo com os dois termômetros. Um graduado na escala de Celsius, outro graduado na escala de Fahrenheit. Deixei eles dois em contato com o meu corpo, atingi o equilíbrio térmico, eu vou lá e vou medir, vou ver qual é a leitura indicada nesses dois termômetros. Tá certo? Eles vão bater o mesmo valor? Não. Porque são duas escalas termométricas diferentes. Então, a indicação da escala de Celsius vai ser diferente da indicação da escala de Fahrenheit. Tá certo? Qual dos dois vai estar certo? Os dois, só que cada um em sua escala. Suponhamos que aqui no termômetro graduado na escala de Celsius, a leitura foi de 40 graus. Ixi, estou lascado de febre. A leitura foi de 40 graus. Qual vai ser a leitura indicada aqui nesse termômetro? A gente pode descobrir fazendo algumas continhas.
A gente pode ver qual foi a temperatura indicada aqui, certo? E é isso que eu vou mostrar para vocês, como é que a gente vai fazer para descobrir, para converter uma determinada temperatura que está em uma escala para transformar para outra escala, tá certo? Para isso, olha só o que é que nós vamos utilizar aqui, ó. O módulo de vocês, ele chama assim, ó, comparando as escalas Celsius e Fahrenheit. Olha só como é simples. Eu desenhei aqui de novo a escala termométrica de Celsius, ó, graus Celsius, a escala termométrica de Fahrenheit, os dois pontos fixos, ó, de Celsius e de Fahrenheit, que são os mesmos valores que estão aqui, que nós acabamos de falar. E aí eu trouxe o seguinte. Imagine que eu tenho uma temperatura qualquer aqui na escala de Celsius, que eu estou chamando de TC, ó, temperatura na escala de Celsius, e eu quero saber quanto vale essa temperatura aqui na escala de Fahrenheit, tá certo? Aí nós vamos fazer a seguinte relação, olha só como é que a gente faz isso aqui, preste atenção aqui comigo. Eu vou fazer assim, ó, TC menos 0, ó, TC menos 0 dividido por 100, lá em cima agora, ó, 100 menos 0. O do meio menos o de baixo, ó, o do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Igual, do outro lado, a mesma coisa. TF menos 32, sempre começa com o do meio menos o de baixo. TF menos 32, dividido pelo de cima menos o de baixo. Quem é o de cima? 212 menos 32. Ok até aí? Então, olha só. TC menos 0 vai dar o próprio TC sobre 100 menos 0, que vai dar 100, igual TF menos 32, continua, que eu não sei quanto vale TF, então vai ficar TF menos 32, 212 menos 32, que vai dar 180, ok? TC menos 0 dá TC, 100 menos 0 que dá 100, TF menos 32, continua, TF menos 32, 212 menos 32, que vai dar 180, ok? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou simplificar essa expressão, certo? Como é que eu faço isso? Vou começar assim, ó, eu posso cortar esse 0 aqui e esse 0 aqui? Posso. A matemática permite isso. Já comecei a minha simplificação. Estou reduzindo a minha expressão. O que mais eu posso fazer? Eu posso dividir esse 10 aqui por 2 e esse 18 aqui também por 2? Posso, não posso? Então vai ficar, ó, TC, abaixa um pouquinho, TC sobre 10 dividido por 2, 5, igual, do outro lado, ó, TF menos 32, 18 dividido por 2, 9. Simplifiquei minha expressão. Posso simplificar ainda mais? Deixa eu ver. Tem algum número que eu posso dividir aqui e aqui? 5 só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. 9 também 9 pode ser dividido por 1, por 3, por ele mesmo. Então, não posso mais simplificar a minha expressão. Parou aqui. Agora, veja só. Eu gosto de utilizar a expressão desse jeito que ela está aqui. Ó, eu gosto de utilizar aqui. Aqui eu utilizo para transformar uma temperatura de Fahrenheit para Celsius, de Celsius para Fahrenheit, sem problema nenhum. O livro de vocês, ele dá mais um passo. Ele faz o seguinte, ó, ele pega esse 5 que está aqui dividindo desse lado e passa ele para cá multiplicando. Ele está aqui dividindo, vai passar para cá
multiplicando. Então ele deixa assim a expressão, ó, TC é igual 5